Olá! No programa de hoje nós vamos falar sobre acessibilidade. E o nosso convidado é o administrador Luiz Belmiro. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Nádia, tudo ótimo. Bem-vindo novamente ao programa. Ora, que ótimo. Muito obrigado pelo convite. De nada. Explica para quem está assistindo a gente qual o conceito de acessibilidade. Bem, o conceito de acessibilidade ele é um pouco maior do que aquele que normalmente se dá a ele coloquialmente, né? Acessibilidade vem da palavra acesso, né? E o acesso, vamos colocar assim, acesso à pessoa com deficiência motora, né? Então, cadeirante, né? Isso é o que o senso comum costuma traduzir, e a mídia também coloca isso com muita clareza, né? Só que a acessibilidade, para nós, né, administradores, ela tem que ser algo muito maior, né? A acessibilidade é inclusão ou exclusão social, né? Então, é nesse sentido que a gente trata a acessibilidade, com muito mais detalhamento, com muito mais formas de exemplificação, né? Existe acessibilidade à educação, que é regulada, regulamentada, que tem o MEC como agente fiscalizador, avaliador, né? E tem outras acessibilidades que são do dia a dia comum, né? Da inclusão ou exclusão dentro de uma organização, por exemplo, né? Dentro de uma organização, nós vamos encontrar pessoas com deficiência auditiva e como é que será essa convivência com seus colegas, né, com seus outros colaboradores. E para isso tudo tem soluções, tem propostas de soluções, tem planos de ação, né? O governo, quando se trata de educação, tem planos nacionais de educação, né? E esses planos contemplam a legislação vigente, o que tem que ser feito, como isso deve ser implementado. Somente que, na hora de passar dessa legislação, né, muito pertinente para a prática, aí a coisa toma um outro caminho, né? Mas esse caminho ele é reprovatório para as instituições, né, particulares ou públicas, né, que não têm essa visão de acesso e que, de certa forma, pasteurizam, né, homogeneizam as pessoas incluídas e as excluídas. Então, isso é um tema de muita abrangência, né, que eu gosto de tocar nele, porque para o grande público ainda é um pouco melindroso, né, e as pessoas acabam sendo reducionistas, simplistas, né, quando a gente tem toda uma maneira de abordagem. Luiz, você falou que a acessibilidade muitas vezes ela é vista com relação às pessoas com deficiência motora. Isso. Quais são as outras práticas que podem se tornar comum hoje no país com relação à acessibilidade? Tá, eu vou dar um exemplo, né? Uma inclusão social dentro de uma escola, né? Do fundamental, do básico, do fundamental ou do ensino superior. Ela precisa, eu vou dar um exemplo concreto, né? Vem de um trabalho que eu fiz há 8 anos atrás, de pesquisa, para uma tese, né? E que resultou, assim, eu partia da premissa que a grande quantidade de alunos que fracassam no primeiro período, assim que chegam na faculdade, chama-se primeiro período, né? Era devido à parte financeira, né? E as conclusões foram levando a conclusões de que não é exatamente isso. E que um dos pontos principais, até mais importantes do que a área financeira, né, é o ponto que diz respeito exatamente à questão da inclusão social, né? É aquele aluno que vem de uma escola pública, em geral, que não conhece muito de uma expressão matemática, vamos dizer, não sabe exatamente que coisas simples, né? Que as operações de multiplicação e divisão têm que vir antes das operações de soma e subtração, quer dizer, isso daí é complicado, você já está no 3º grau sem saber isso.
essa pessoa ela é excluída de qualquer grupo de trabalho. Então, o professor forma grupos e essa pessoa, nessa área de ciências exatas, né, especificamente matemática, ela fica excluída. Então, se ela fica excluída, o que acontece? Ela evade, ela sai, ela sofre aquele chamado fracasso escolar. Você citou a relação dos alunos com os alunos, mas existe também uma diferença ao tratar essa pessoa vinda dos professores? Claro, eu vou dar um exemplo pessoal, né? Eu trabalhei já por 2 semestres com uma pessoa com deficiência auditiva a cada semestre, né? Dentro da minha sala. E vejam só que situação, todos nós que estamos nessa área sentimos isso. Eu acho que o público administrador deve também ficar atento, porque vai administrar uma escola, vai administrar uma organização, tem que pensar nisso. Você, numa turma que tenha 50 alunos, você tem um aluno com essa deficiência auditiva. Claro que tem ali o tradutor, né, para a linguagem brasileira de sinais, chamada Libras, né, chamada de Libras, mas se você começa a falar de uma maneira muito específica, né, é preciso que você tenha também uma pessoa específica que, com aquele conhecimento específico, que consiga transmitir. Essa pessoa não tendo essa capacidade, aonde é que se resolve isso na prática, né? Então, eu passei por 2 experiências assim. É na hora da avaliação. Então, na avaliação, a gente tem que trabalhar essa avaliação com mais cuidado. Então, isso já é consagrado, né, pelo menos na instituição onde eu trabalho. Tem que ser dado mais tempo para essa pessoa fazer uma prova, né? Tem que ser dado mais, assim, se for necessário, um apoio muito maior do professor, né? Não é que ele vá saber a linguagem brasileira de sinais, até que não seria inconveniente, mas ele vai ter que explicar aquilo com mais detalhamento, de forma diferente. Há outros casos também. Eu citei um caso na minha palestra, e aqui a respeito de um parentesco que eu tenho, né, com uma pessoa que tem, assim, se você pensar, é disléxico, mas não é não. Porque as pessoas, elas reagem muito diferentemente. É bom que o nosso grande público, administrador, saiba disso, dessa psicopedagogia, né? Reage muito diferentemente aos estímulos, né? Então, se você me fizer uma pergunta, eu vou estar mais ou menos preparado para dar uma pronta resposta. Mas há pessoas, e é o caso dessa minha parente, que ela introverte primeiro, né? Ela quer sentir, é o que se chama sinestesia, né? Ela quer sentir primeiro para depois devolver uma resposta. Agora você vê, se o docente, se o professor não sabe dessa situação, o que ele vai pensar? É um aluno que é desinteressado, ou então não está prestando atenção, por isso não está ligado. Então, é preciso que tenha uma capacitação docente muito forte, né, explicando isso. E o que eu chamo de capacitação? De fato, né, chamar o docente e capacitá-lo para isso. Em nível gerencial, dentro das empresas, que é o nosso foco, né, isso tem que ser levado a sério, né? Então, os supervisores, os gerentes, eles todos têm que estar informados sobre isso. Eu costumo dizer que esse tema é um tema para longo prazo, né? A gente não vai sair daqui hoje com a expectativa de que no curto prazo tudo estará resolvido. Mas existe legislação, existe, por exemplo, nas escolas, o MEC que cobra, talvez não deixe um curso ser autorizado, talvez feche uma universidade, uma faculdade, que não esteja cumprindo, por exemplo, uma rampa, não tem uma rampa, não tem um elevador, não tem tradutores dentro de sala de aula, etc. E existe uma série de outras situações que não serão resolvidas de imediato. Mas no longo prazo, a gente precisa estar falando sobre isso, porque eu acredito muito nesse poder da comunicação, né, da reflexão. É claro que tudo que eu estou falando aqui não será objeto de aceitação imediata, né? Mas não falar é pior, né? Se a gente não fala, então aquilo vira um tabu, vira um problema que nunca será resolvido. O que eu percebo agora como, assim, vantagem
desses elementos regulatórios, normativos, né, que vêm dos decretos, etc., e também das ações que já são tomadas dentro das escolas ou dentro das organizações, é que já houve uma evolução. Essa evolução leva o professor, o docente, para um outro estágio de aprendizado. Então, ele aprende a lidar, ou aprende, pelo menos, o que não deve ser feito em lidando com pessoas com esse tipo de dislexia, né, baixa auditiva, e, enfim, outras situações que as pessoas consideram exclusivas, né? Então, essa inclusão já permite que muitos alunos frequentem as salas de aula. E a inclusão da acessibilidade, tanto nas instituições de ensino, nível médio e superior, favorece a inclusão desse profissional no mercado de trabalho? Bom, sem isso, ele não teria, sem essa inclusão, que vem crescendo exponencialmente, muito grande, né? Inclusive nas escolas públicas até muito mais do que nas escolas particulares, né? Para ter uma ideia, ao longo de 8 anos, do início da década, né, que nós estamos, até agora, já houve um aumento nas escolas públicas de matrículas da ordem de 70%, né? Enquanto nas escolas particulares, menos. Né? Estou falando de ensino fundamental e básico. Ora, o que acontece? Não basta também colocar para dentro esse aluno, né? Não basta ter apenas essa visão quantitativa, tem que ter a qualitativa. Senão, vai existir aquele tal fracasso escolar que eu falei no início, a evasão escolar, porque ele acaba não se adaptando e também tem um componente familiar. Tem uma novela atualmente, que está em cartaz, que fala de um outro tipo de deficiência, vamos colocar assim, né? Necessidade especial, que é o autista, né? Então, você vê, e daí dá para tirar algumas conclusões. Pessoas assim, eu sem querer ser psicólogo, não é isso, não estou entrando na área dos outros, mas como eu sou psicopedagogo também, eu posso falar um pouquinho. Você vê que há possibilidades dessas pessoas terem outros atributos que vão trazer para essa organização que a contratou, né, ou que vai contratar essas pessoas, né, claro que com formação, né, também não é assim contratar por contratar, passando por um estágio natural, etc. Mas essas pessoas poderão contribuir, e aqui eu dou alguns exemplos, poderão ser eficientes digitadores, poderão ser pessoas focadas em alguma coisa. Se você precisa de um controle muito específico, são pessoas que podem ter outros atributos, porque o cérebro da gente, ele é muito ainda mal diagnosticado, né? Mas a gente sabe, se você tem deficiência em alguma coisa, de repente você tem eficiência muito maior em outra, né? É o caso que eu dou um exemplo, que aí eu não estou falando só de comportamento, não de deficiência, mas os tímidos eram tidos dentro das organizações como pessoas que não eram bem vistas, né? E a pessoa bem vista era aquela extrovertida e tal. Hoje já se faz um raciocínio ao inverso. Por quê? Os tímidos, eles são bem avaliados porquanto eles são focados, né? Então, esse termo focado quer dizer você ficar olhando, às vezes, para um computador durante muito tempo, tirando conclusões, atentos, né? Eles não se distraem, pode passar uma banda que eles estão ali, né? Até isso daí é uma característica que não se observava, né? Já uma pessoa mais extrovertida, comunicativa, de repente ela entra na banda e vai embora, né? Então, isso aí, lógico, isso é uma brincadeira, né? O pessoal está percebendo que isso é uma brincadeira, mas assim, só para dar a dimensão, né? A gente tem que estar atento na acessibilidade com relação ao supervisor, o gerente, o diretor, às possibilidades que as pessoas vão apresentar para nós, né, no trabalho. Luiz, e de que forma o administrador ele pode elaborar dentro da organização que ele atua um plano de inclusão? De que forma ele pode
ajudar, auxiliar essas pessoas que por acaso já trabalham nessa instituição e têm alguma dificuldade? Volto a dizer, não é questão de curto prazo. Primeiro, e aí vejo um papel fundamental das universidades, das instituições de ensino superior, porque eu vejo assim, eu vejo que, diferentemente de muitos assuntos que começam nas indústrias, começam nas empresas e refluem para a academia, nesse caso eu acho que, já que temos o MEC com uma legislação muito forte e, de certa forma, bem coercitiva, né, assim, mas no bom sentido, né, de instrucional, etc., com as universidades, as faculdades e universidades e centros universitários, eles vão se adaptar a isso, né, vão formar essas pessoas e emergirão desse grupo de formandos, né, com esse tipo de falta de eficiência em algumas áreas, né, também formar-se-ão professores, instrutores que poderão dar esse aporte, poderão ser os mentorings e tutorings das organizações. Então eu vejo nesse caso, assim, com uma certa clareza, que já que esse trabalho está sendo feito muito fortemente nas instituições, vai haver uma migração, porque os empresários eles são muito antenados, né? Então, aonde tem o bom elemento multiplicador para a minha empresa, né? Então, ele vai lá, contrata um professor, um docente especializado, uma pessoa que conhece Libras, né? E leva para a empresa dele. E aí ele multiplica aquilo lá dentro, né? Também tem os cursos à distância que promovem isso, né? Às vezes a pessoa não precisa ir pessoalmente, pode até ter um curso de ensino à distância que pode ajudar muito. Mas eu creio muito na formação da mão de obra, dos colaboradores com essas novas inclusões, né? Separando de fato o que era pasteurizado anteriormente, homogeneizado, né? Para uma coisa específica, né? Dando tempo à avaliação ser feita dentro de um contexto com mais tempo, sinalização de tempo maior para a pessoa poder se adaptar melhor àquelas provas que está fazendo, né? E também o enfoque pedagógico, né, ou psicopedagógico, revelando os atributos melhores. Um projeto nesse sentido, ele é difícil de ser escrito, porque a variedade, e acho que a área de saúde tem que se envolver fortemente nisso daí, porque você vai encontrar ali fisioterapeutas, pessoas da área de psicologia, que têm esse tipo de capacidade, né, competência até mais apurada, bem mais apurada do que do próprio administrador, né? E que poderão influenciar, né, como já a psicologia influenciou na vida da empresa como um todo, desde Hawthorne, da experiência de Hawthorne, etc., da escola de relações humanas, da escola behaviorista. Eu acho que a gente pode estar vivendo uma outra escola, e estou fazendo esse raciocínio agora de improviso, mas eu acho que a gente pode estar vivendo até uma outra escola, que é a escola da inclusão, né? Aliás, nós temos a escola inclusiva de Portugal, que é um exemplo para isso, né? Então, quem quiser, depois tem links, procurar no site de busca mesmo, né? A escola de Portugal e tal, que tem esse tipo de trabalho mais eficaz, reconhecido, né? E que pode ser transportado para outras instituições. Eu vejo com muita fé isso daí, mas para mim não é fácil, porque eu sou otimista por natureza. É muito difícil, mas há pessoas que ainda precisam ser conscientizadas. Então, acho que o nosso papel aqui, comunicativo, né, como comunicadores, é passar essa ideia, né? Dizer, acessibilidade é sustentabilidade. A sociedade ela só é sustentável se ela consegue ter a sua diversidade. Eu dei um exemplo também. Como é que funciona isso? Como é que é possível
você unir esses dois conceitos, esse de acessibilidade e de sustentabilidade? Pois não, vamos ver então a questão da sustentabilidade da natureza, que é aquela que é mais discutida, mais debatida, né? A sustentabilidade da natureza passa pelos grandes valores, agregação de valor que a biodiversidade traz para esse tipo de negócios, inclusive, né? A biodiversidade, ela, quando descoberta, quando pesquisada, etc., e quando não rejeitada, ela traz uma grande colaboração para remédios, para uma série de coisas, fármacos, né, etc. Veja, se nós estamos falando de outras raças de seres, né, do que não a raça humana, imagina o potencial que tem a raça humana com este tipo de valoração. Então, o que está pegando aí? Por que isso já não é mais divulgado? Porque nós ainda não estamos aptos a comunicar isso, a ter coragem, a ousar, a vir à frente aqui de uma câmera e dizer isso com todas as letras. Nós precisamos ser menos preconceituosos, nós precisamos aceitar mais a diversidade, nós precisamos incluir e não excluir. Mas não é um discurso vazio, porque esse discurso a gente ouve todo momento. Está nos cartazetes de ônibus, está nas ruas, tem lei sobre isso, lei sobre aquilo. O que nós precisamos é, de fato, consciência, né? E a consciência só se consegue quando a gente repete uma coisa várias vezes e que essa coisa não é imposta. Ninguém vai impor consciência a ninguém, mas que ela seja debatida, né? E esses debates, ou esses programas, essas oportunidades que a gente tem de falar sobre isso como administrador, né, é que vão dar, de fato, o tom futuro de como será a nossa sociedade brasileira, né? Muito se fala, inclusive, Luiz, que as crianças, elas aprendem a partir do exemplo. Você Perfeito. acredita que se a gente começar a incluir algumas ideias, uma filosofia nos pais, nos responsáveis, a gente consiga construir um futuro diferente? Absoluto, com certeza. A proposta é a inclusão, ela passa pela família, né? Pela família que também não seja preconceituosa, né? Muitas vezes o preconceito começa dentro de casa. Uhum. E as crianças, você sabe disso tanto quanto eu, de qualquer idade, na formação do seu psique, né, da sua consciência, do seu subconsciente, ao longo das décadas, das idades que Piaget toma como referenciais, né, elas vão tendo comportamentos que, se forem bem trabalhados, né, e aí o trabalho não é manipulativo, tá certo? Mas também, como existe um comportamento social, antropológico mesmo, né, de que é diferente, vamos excluir, tá? Assim, sendo simplista, né, fazendo uma lógica simplista. É preciso que os educadores estejam atentos a isso nos pátios escolares, na vida de sala de aula, percebendo isso, porque um endocrinologista poderia falar isso com muito mais facilidade, mas as pessoas que têm mais propensão a ganhar peso, né, assim como criança, também são excluídas porque não tem mobilidade, né? E, meu amigo, você está falando agora de uma outra coisa. Não, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, é tudo a mesma coisa. É exclusão. Eu estou falando da questão da exclusão. Então você é visionário, porque isso é da natureza humana. Reforço que sim, não tenho dúvida de que isso é da natureza humana. Porém, né, nós temos como educadores, como administradores, como responsáveis por pessoas que estão dentro das nossas organizações, nós somos, isso é obrigatório para nós, nos dedicarmos a olhar, a estudar, a consultar profissionais que tenham esse tipo de visão ou de viés acadêmico mesmo, né, para que essas pessoas possam nos informar o que de melhor pode ser feito desde o ensino fundamental até o colaborador que está na sua empresa.
Evidentemente que hoje fala-se muito da questão do bullying, né? A questão do bullying ela pode ser vista sob dois ângulos. Primeiro, o ângulo negativo, né? O bullying é negativo. Então, como é que você vai encontrar alguma coisa positiva no bullying? Como estudo, como prevenção, né? A prevenção do bullying passa necessariamente, sob o meu ponto de vista, né? Aí é Belmiro que está falando, passa necessariamente por uma questão de educação, né? Educação nessa área de acessibilidade, educação nessa área de sustentabilidade, né? Então, nós temos que estar preparados para isso. Eu acho que essa consciência, ela vai sendo transmitida, ela vai sendo incorporada, e eu vejo assim, que no longo prazo, né, nós vamos ter sucesso. E a sociedade brasileira, alguns dizem que ela é muito preconceituosa, isso, etc. Eu acredito que, embora preconceituosa, né, e acredito nisso também, mas acredito que ela tem a facilidade de como a idade, né, profissional é baixa, ainda comparada com outros países, né, possa existir um movimento forte nesse sentido, no sentido, não estou propondo nenhuma revolução, não, pelo amor de Deus, mas assim, um movimento consciente, né, nesse sentido, para que os jovens, né, deixem de lado, né, conceitos muito arcaicos, muito antigos, que vêm dos nossos avós, dos nossos pais, etc., ou de nós mesmos, né, mas que os jovens, então, tomem essa... eu acho muito complicado jogar essa responsabilidade toda no jovem, mas eu acho que nós temos um papel, né, e o educador jovem, ele tem que ser ousado nas suas práticas dentro da escola, dentro do centro universitário, dentro da faculdade, dentro da universidade, ele tem que ser mais, agregar valor a esse tipo de trabalho. Se ele fizer isso, ele vai estar contribuindo sobremaneira para uma sociedade melhor, eu não tenho dúvida. Luiz, para a gente concluir, no seu ponto de vista, você acredita que tanto as instituições de ensino e as organizações, elas conseguem inserir todas as pessoas com deficiência ou ainda existe alguma dificuldade nesse processo? Não, a inserção, olha só, é obrigatória, porque é legal, tem a lei, né? Tem a lei, é obrigatória. Mas você acredita que tem alguma deficiência que seja favorita? Eu prefiro um profissional que tenha essa deficiência do que aquela. Existe essa diferença? Eu não tenho experiência, tá? Para te dizer isso com clareza. Eu tenho, assim, impressões, tá? Para alguns trabalhos, vamos lá, existem, assim, experiências, né, já de outros países em que pessoas cegas são capazes de deslocar aquela deficiência do sentido da visão para aprimorar outros sentidos, né? Pessoas com deficiência auditiva têm também essa possibilidade. Eu acho que isso é até um pouco intuitivo, mas precisa de um pouco mais de estudo para se poder dar uma resposta conclusiva, né? Quem é que tem que dar essa resposta conclusiva? Nós, administradores, junto com a área de saúde, pesquisando isso com psicólogos, fisioterapeutas, médicos e toda a sorte de profissionais de saúde. Eu acho que dá um bom caldo isso daí, dá um bom papo. Eu acho que esse debate ele tem o seu momento, nós estamos nesse momento, né? Eu vejo oportunidades nisso, e a oportunidade que eu vejo, vou repetir um pouquinho o que eu falei ainda há pouco, se é possível dentro da natureza, né, fazer a biodiversidade, por que não dentro da natureza humana, né? Imagina se a gente ganha na natureza, quanto não se poderia ganhar dentro da natureza humana, né? Isso para não citar que existiram compositores surdos e pessoas de altíssimo gabarito, e é sempre quando se fala isso, mas são exceções. Não são exceções. Foram oportunizados isso. Teve oportunidade para que essas pessoas chegassem lá, né? Por uma forma ou outra, ou por uma atitude pessoal,
desses pintores, escritores e músicos, ou então porque a sociedade do momento aceitou, né? Eu acho que a gente tem que passar por uma sociedade moderna, e essa sociedade pós-moderna, né, que é a que nós estamos vivendo, ela tem que ser aceitar, né? Aceitar a diversidade cultural, aceitar a diversidade que passa também pela acessibilidade, né? Que passa pelos seres humanos. Então, cada ser humano, bom, dizem, né, aí é um ditado, visto de perto ninguém é normal, né? Então, se a gente já tem essa deficiência, e cada um de nós tem as suas deficiências próprias, só que aceitáveis pela sociedade, por que não abrir mais esse leque, né? Agora, abrir esse leque não quer dizer que vai deixar solto, né? Porque você, para abrir uma oportunidade, eu acho que você tem que estar muito... E isso daí vai começar a ser sentido e vai aparecer primeiro quando isso propuser redução de custo nas empresas, até porque as empresas têm ainda essas metas, né, e terão para o resto da vida, eu acho, essas metas de redução de custo com benefícios, né, sempre para sempre, né? E veja, quando uma pessoa dessa começa a encantar por esse lado também financeiro, vai falar ao bolso do empresário, e o empresário vai ter uma maior diligência com relação a isso, né? Vai estar mais apto a tomar decisões favoráveis à contratação. Então, daqui a pouco, pode ser, a sua pergunta foi quantitativo, né? O quantitativo será incluído? Então, a legislação já permite essa inclusão, só que será incluído com qualidade, né? Sim. Porque não adianta ser incluído, mas sem qualidade, ou ficar num serviço de segunda categoria, terceira ou quinta categoria. Então, tem que ser incluído dentro daquilo que ele se propõe, ou que o seu estudo superior, de nível superior, se propôs, né? Aquilo que ele está ali apto a fazer. Obrigada, Luiz. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Ficamos por aqui. Não deixe de acessar o site do Conselho e conferir as novidades do CRA-RJ nas redes sociais. Até mais!